Olá, no programa de hoje a obra que reverencia um personagem histórico da política mineira e nacional. Está chegando às telas dos cinemas de grandes cidades brasileiras um filme dedicado ao legado de um jornalista que rompeu as fronteiras do estado e construiu uma sólida carreira como deputado federal, governador do Distrito Federal, ministro da Cultura e embaixador. A produção exibe memórias afetivas e depoimentos de personalidades que remontam passagens importantes da história do país. Está conosco o cineasta Mário Lúcio Brandão Filho, produtor e diretor do documentário José Aparecido de Oliveira, o maior mineiro do mundo, em pré-estreia na capital mineira. Bem-vindo, Mário, um prazer recebê-lo no mundo político. Obrigado pela oportunidade de falar de esse grande mineiro. Tenho o maior prazer de estar com vocês. Mário, o título superlativo da obra já chama naturalmente a atenção. Por que José Aparecido merece essa alcunha de maior mineiro do mundo? Essa é uma, vamos dizer assim, uma homenagem que nós prestamos a ele e uma exigência de um cidadão genial, outro mineiro genial, que faleceu há poucos dias, Ziraldo. Ele perguntou, qual que vai ser o título do filme? Eu falei, José Aparecido de Oliveira e tal. Ele, o maior mineiro do mundo. Perfeitamente, Ziraldo. Quem sou eu para contrariá-lo, né? Grande Ziraldo. Foram amigos de uma vida inteira, né? Vida inteira, figuras assim, de uma beleza e, né, felizmente, o Ziraldo está presente no filme também com um belo depoimento. O que chamou mais atenção nesse depoimento do Ziraldo? O Ziraldo, como sempre, como amigo que era, e não abria a mão dessa amizade e dos trabalhos juntos com o Zé, porque o Zé era uma figura tão interessante que, além da amizade, ele pedia, quase que exigia dos amigos, uma reciprocidade, tanto em amizade quanto em deveres, entre aspas, para o bem comum. Ele sempre foi um ligado ao público, à administração pública. E o Ziraldo fez várias, infinitas caricaturas, coisas para o Zé Aparecido, para grandes projetos do Zé. Então era uma ligação tanto afetiva, amiga e tudo, quanto profissional também, não é? E sempre, como o Oscar Niemeyer, que era o outro grande amigo do Zé, todos os projetos feitos gratuitamente, diga-se de passagem. Antes da gente falar mais de outros pedaços, né, da vida de José Aparecido relatados pelo documentário, o que foi mais prazeroso e mais difícil para você, Mário, no trabalho de produção e execução desse documentário? Para mim, é aquela coisa, nós que somos do cinema, né, é a famosa cachaça, né, que muitos falam. É sempre prazeroso você estar fazendo filme, tanto a parte da pesquisa, quanto a parte da produção, e até essa parte que é mais árdua, que é o lançamento, a comercialização. Então sempre foi muito, muito prazeroso e instigante. Porque a história do Zé Aparecido é tão instigante, tão interessante, tão assim, eclética, um leque de coisas que ele fez, né, na vida dele, as amizades e tudo mais, que era apenas mais um tesourozinho, mais uma preciosidadezinha que a gente colhia ali e ia integrando. A dificuldade foi juntar essa quebra-cabeça toda num filme só, um longa-metragem só. O documentário destaca as diferentes facetas profissionais de Zé Aparecido, e ele ganhou projeção ainda muito jovem, né? O que caracterizava o então jornalista ali que atuava em diversos veículos já como um prodígio? Essa história é muito interessante porque ele foi aos 32 anos, ele já se tornou ministro, não é? Ele era, na época ainda não se chamava ministro da Casa Civil ou da Casa... Era um secretário particular, né? E do Jânio Quadros,
mas o status era de ministro e até mais próximo do presidente do que qualquer outra pessoa. Mas isso começou com a atividade dele aqui em Belo Horizonte, principalmente, né? Na área justamente jornalística. Ele sempre foi um jornalista que trouxe para o meio jornalístico as melhores, vamos dizer assim, notícias da área política, essa política que hoje está tão aí sendo polarizada, né? A política, os políticos não servem, não sei o quê. Não. Ele sempre, desde rapaz, no Grêmio de estudantil, que ele era esse pacificador. Esse cara que conversava com todo mundo. Fazendo falta no Brasil atual. Isso mesmo, quer dizer, até nisso o filme é oportuno, não é? Porque é nesse momento em que a política está sendo estigmatizada e colocada como uma coisa ruim. Pelo contrário, a prova e a história do Zé Aparecido faz com que as pessoas que assistiram o filme e que têm bom senso vejam que só com a política que se resolve com diálogo, não é com ódio, com clichê, com brigas e guerras, né? Mário, ele se elegeu deputado pela UDN em 1962 como um dos nomes mais votados em Minas Gerais. Como que o golpe militar, né, que viria a seguir impactou essa promissora carreira política e também a vida pessoal de José Aparecido? Foi um baque, né? Um jovem ainda, e ele sentiu esse baque junto com as pessoas, os progressistas do Brasil, não é? Ele era da UDN, não é? Mas de uma ala da UDN que versava pelo diálogo, pela democracia. Era uma UDN que pensava o futuro do Brasil, que tinha uma noção do que era um país, a importância do desenvolvimento do país, da distribuição de renda, coisa que depois ficou um tanto ou quanto até fora da estigmatismo que a nossa querida UDN ficou. Então, mas ele tinha amigos e pessoas muito ligadas ao PSD na época. Então, ele era uma pessoa que fazia pontes. Foi ele que fez a ponte, por exemplo, do então governador Magalhães Pinto, que ele chegou a ser secretário dele de várias pastas e tal, com a liderança que ainda existia, de Juscelino Kubitschek e outros do PSD. Quer dizer, ele era uma ponte aqui em Minas já nesse momento. E qual foi o papel dele, né, na resistência e na redemocratização do Brasil durante os anos de chumbo? Que ele demoraria, né, a recuperar seus direitos políticos. Ele foi, nesse período, né, que ele foi cassado, ele ficou realmente porque ele fazia essa ponte. Ele era uma pessoa que estava junto com a possibilidade da democracia e da legitimidade da democracia no Brasil. Com o golpe militar, ele foi dos primeiros a serem cassados, logo ali no primeiro ato institucional, número 1, que o Castelo Branco editou. Ele foi um dos primeiros. E nisso ele ficou meio no ostracismo político, vamos dizer assim, das assembleias, do Congresso e tal, foi cassado, mas na política interna, nas conversas e tal, ele sempre trabalhou. Se afastou, então, da política propriamente dita. Não. Agora, como um homem, né, com família, com pessoa física, vamos dizer assim, ele teve que se virar, se olhar e tal, e se tornou um grande empresário também, ligado, inclusive, ao ex-governador Magalhães Pinto. Ele se tornou diretor do Banco Nacional, enfim, ele teve ali um local onde ele podia manter a sua vida e continuar atuando, que era a grande vocação dele, que era a atividade política e essa vocação de juntar elos, juntar figuras. A forte ligação com a cultura, né, sempre foi marcante
e é simbolizada no documentário por vários depoimentos, entre eles de uma figura enorme, que é a atriz Fernanda Montenegro, amiga de José Aparecido desde o início da década de 60. Quais são os pontos altos desse relato que Fernanda traz? É incrível, né? Vamos dizer assim, a admiração mútua, não é? Mas que ela revela no filme é incrível, porque eles tinham no Rio de Janeiro um grupo de pessoas de várias áreas da cultura que se encontravam toda semana, às vezes mais de um dia na semana, para discutir o Brasil, discutir as coisas em plena ditadura, não é? E ali se sonhava sonhos bonitos de um país novo que viria mais de 20 anos depois, mas a admiração entre eles, esse grupo, era incrível, não é? Tanto que quando veio a redemocratização, não é? O Zé Aparecido, quando tem que deixar o Ministério da Cultura para ir para o governo do Distrito Federal, para outra missão que foi dada a ele pelo presidente Sarney naquele momento, que era talvez o ministério inteiro já estava montado pelo Tancredo Neves, sim, não é? Que o presidente Sarney manteve e fez questão de manter, não é? Só o governo do Distrito Federal que era um roadshow, porque não havia ali, era um monte de coronéis que eram governadores indicados e infelizmente, o governo ficava ali nessa dificuldade. E aí, quem poderia apaziguar e tornar o Distrito Federal num espaço público e democrático? Quem foi chamado? Zé Aparecido. Foram 4 anos aí, entre maio de 85 e setembro de 1988, quase 4 anos. E é uma época em que Brasília, inclusive, se torna patrimônio cultural da humanidade. Quais foram as principais marcas que ele deixou ali, nessa passagem como governador? Bem desse período, que o Zé Aparecido me pediu para ir para Brasília para produzir um filme justamente quando ele fez essa mágica, porque até o Darcy Ribeiro, que é um grande amigo dele também, e outro sonhador também, outra figura fantástica do Brasil, que precisa ser reconhecido, disse para o Zé Aparecido: não, você é mais doido do que eu. Você conseguiu tornar Brasília uma cidade que na época tinha 21 anos de inaugurada, patrimônio da humanidade. Até então só cidades como Roma, como Alexandria, nos bons tempos, e outros sítios, como o próprio Ouro Preto aqui e tudo, que tinham essa marca. E o Zé Aparecido, com a sua malícia e sua cabeça, conseguiu tornar Brasília patrimônio da humanidade e torná-la um monumento mundial, não é? Então isso é uma marca indelével e fantástica, genial do Zé Aparecido. Só ele poderia fazer um negócio desse. Agora, além disso, ele organizou Brasília em termos de hierarquias, em termos de poder, porque Brasília era um lugar meio faroeste, entendeu? Vindo de Goiás, as pessoas, e ele organizou, inclusive, crimes que não tinham sido elucidados lá na época. Tem uma passagem no documentário sobre isso também. Ele fez questão de uma das importantes feitos dele lá foi justamente isso, desvendar e quebrar essas hierarquias, coisa que ultimamente ocorre, já há algum tempo no Rio de Janeiro, que ficam aqueles crimes que não são solucionados, levados para baixo do tapete. E ele resolveu isso tudo. E isso, institucionalmente, para o Distrito Federal, foi fantástico. Valorizou a polícia do Distrito Federal, tornou a polícia do Distrito Federal bem remunerada, hoje é até a mais remunerada do Brasil, e tem um outro feitio. E, além disso, ele recompôs Brasília, que Brasília estava abandonada nesse período todo, e ele voltou a restaurar tanto a
a monumentalidade da cidade, quanto outras obras que ele fez na periferia de Brasília. Ele voltaria a atuar, né, ainda como ministro da Cultura, e a verdade é que ao longo da carreira, né, atuou na gestação aí de políticas que estruturavam, né, e dinamizavam o setor em diferentes momentos, tanto em Brasília quanto aqui em Minas também. É possível afirmar que pertence a ele, Mário, o mérito de ter firmado a cultura como uma política permanente de Estado? Ah, sim. Nós devemos toda a estrutura estatal da cultura, que está sendo retomada agora com a ministra Margarete, ao Zé Aparecido. Isso é tranquilo. Eu conheci o Zé Aparecido mais proximamente, foi quando ele criou a Secretaria de Cultura de Minas. Ele já tinha esse projeto para ele e o Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, com o Leonel Brizola lá, e o Zé, que rodaram o Brasil inteiro criando secretarias de cultura, que era o alicerce, que era o cerne para criar o Ministério da Cultura. E foi feito. O Celso Furtado também entrou nessa, e foi um dos primeiros também ministros da Cultura, quer dizer, para consolidar essa estrutura toda. E mais, além da estrutura estatal, tanto no Estado quanto no federal, eles criaram também as leis de incentivo à cultura. Quer dizer, as ideias das leis de incentivo também todas, eu participei disso, tive o privilégio de participar das reuniões como presidente de associação de cinemas e tal, de elaborar essas leis todas, né? Além de um que eu encontrei agora há pouco aqui, com gente incrível aqui da TV Assembleia, que trabalhou comigo lá na Nossa diretora Vívia Medeiros. Isso, a Vívia, a grande Vívia, que foi, inclusive, nossa apresentadora do Cine Magazine na Rede Minas. A Rede Minas foi criada pelo Zé Aparecido, no governo de Tancredo Neves, por uma iniciativa nossa do cineasta de Minas. Quer dizer, foi todo um trabalho e ele ouvia as pessoas. Ele não era um político que ficava sentado no gabinete, ele ouvia a quem de direito e fazia, ele tinha ação. A Fernando Montenegro fala disso, inclusive, no filme. Além dele ser um cara com ideias fantásticas, era um homem de ação. Conseguia executá-las. O ex-presidente José Sarney, né, também é ouvido no documentário. Como era a relação entre eles, né, que vinha desde a década de 60 também, né? Bastante antiga. Eles eram membros dessa mesma corrente da UDN, que era chamada banda de música. Era o pessoal que a imprensa chamava, porque eram jovens, não é? O Sarney logo depois se tornou governador do Maranhão, criou no Maranhão vamos dizer assim, um momento fantástico lá na área cultural, e tudo isso junto, eles eram quase que irmãos, de vida inteira, entendeu? É aquela coisa que o Zé conseguia, Maranhão, São Paulo, e por aí afora, no Rio Grande do Sul. Perfis ecléticos. Ele chegava numa, vamos dizer assim, numa Assembleia, na Câmara dos Deputados e tal, ele não tinha inimigos ali, ele tinha as suas ideias, distribuía essas ideias de forma tão eloquente e tão convidativo e participativo, não é aquele negócio de você chegar, eu tenho um projeto aqui, vamos aprovar, não, ele negociava com todo mundo, e ele era tão simpático que as pessoas falaram, olha, bela ideia, vamos apoiar, não é? E aí veio a Secretaria de Cultura, veio o Ministério da Cultura, enfim, Brasília. E ali é uma relação mais próxima ainda, né? Isso. Já no governo do presidente Itamar Franco, outro político com quem Zé Aparecido, né, mantinha longuíssima relação, ele é nomeado embaixador do Brasil em Portugal. Quais foram, Mário, as suas principais contribuições para a política externa brasileira nesse período? O Zé Aparecido, ele tinha um amor pela língua portuguesa desde o primário, desde o inicinho. E nisso, ele trouxe para esse momento que ele criou o
Organização dos Países de Língua Portuguesa. E aí juntou todos os possíveis, passou por todos os países de língua portuguesa na África, pulando de avião aqui e ali e tal, e conseguiu. E nisso ele juntou a beleza da língua portuguesa, reconhecida no mundo inteiro, com a importância cultural e comercial, econômica, e hoje a CPLP tem um papel importantíssimo, né? E tem o ministro Celso Amorim, que já ajudou ele muito nisso. Está também com um depoimento importante no documentário. Isso. E agradece o Zé Aparecido pela oportunidade dele, como um embaixador, cheio de ideias também, de juntá-las com as do Zé para criar esse monumento, que é outro monumento, que é a CPLP. Celso Amorim, ex-chanceler, né, e atualmente secretário especial do presidente Lula para assuntos internacionais. Tentando fazer a paz aí na Venezuela, lá no Oriente Médio, uma grande figura também, que é fruto dessa geração de pessoas que o Zé Aparecido talvez tenha sido, entre outros, logicamente, um dos maiores, vamos dizer assim, figuras dessa geração toda. Mário, se Zé Aparecido não tivesse adoecido, você acredita que ele ainda poderia ter escalado outros postos na vida pública? Eu acho que sim, não é? Mas ele era uma pessoa muito inteligente, muito assim, ele não tinha vaidade de certas figuras, não é? Agora, eu sei, uma coisa minha, pessoal, que o grande sonho dele, num certo momento, era ser governador de Minas. Ah, era? Isso sim, não é? Mas, infelizmente, aquela coisa da política junto com a saúde, porque estava tudo certo que ele seria o vice do Tancredo Neves na eleição que elegeu Tancredo, e depois Tancredo se tornou, né, candidato a presidente e seria presidente. Mas, por um problema, dias antes da convenção partidária, ele teve um problema e teve que se... Na década de 80. Isso. Teve que ir para os Estados Unidos fazer uma operação em Cleveland e tal. E aí a política tomou conta. Aí um outro cara, que foi meu amigo também, trabalhei com ele também, o Hélio Garcia, o doutor Hélio Garcia, governador, entrou na chapa e se tornou vice do Tancredo. Figura lendária da política. Isso. E aí ele se tornou governador 2 vezes, inclusive. E aí vamos dizer, esse sonho, talvez, que o Zé nunca comentou isso comigo, mas talvez que eu sentia, não é? E era talvez o ápice, né, da carreira, ser governador de Minas. Ele não conseguiu nesse momento. E aí o mundo e a vida foi mudando, foi fazendo outras coisas, ele tornou-se uma grande figura mundial. Né? Além por exemplo, ele é reconhecido. Fala em Zé Aparecido lá. Inclusive, o nosso filme abriu o festival lá em Lisboa e foi um sucesso. Além desse sonho aí, que não foi possível, né, concretizar, algum outro lado pouco conhecido de Zé Aparecido que o documentário também revela? Essa parte que eu acho que é muito importante também, e eu acredito que o público vai gostar, né? Não vou aqui revelar coisa antes que as pessoas assistam que vão gostar. Mas é o lado pessoal dele, familiar. Como a família dele, todos, né? Tem por ele até hoje, e tinham por ele um afeto, vamos dizer assim, aquela coisa gostosa da amizade, coisa de mineiro, né? Aquela coisa que mineiro adora, né? Eu tio, papai. E eu acho que no filme tem muito isso também. Após a pré-estreia dessa segunda-feira, aqui em Belo Horizonte, Mário, como que fica o cronograma de exibição do documentário? O filme tem as pré-estreias no Rio, em São Paulo no dia 15,
no Rio, dia 16, dia 9 agora, amanhã, temos em Brasília, não é? E em Conceição do Mato Dentro, no dia 19 de abril, nós vamos ter lá, inclusive em praça pública, né, a pré-estreia, e durante a semana seguinte inteira vamos passar o filme lá para as escolas. Cine Mato Dentro, terra natal, isso, o maior mineiro do mundo. Isso, é dele mesmo. Viu? Quer dizer, e o filme está à disposição, né? E vai para as salas de cinemas. Para as salas de cinemas. Vai entrar no dia 18 nas salas de cinemas, nessas capitais que eu falei, e outras que estão também já em negociação para ser exibidas. Mas nessa primeira fase são vamos dizer, as cidades polo mais importantes do Brasil, não é? E que ele atuou mais proximamente, e Recife, lá Porto Alegre, enfim, todas estão à disposição e nós estamos negociando também para passar, porque a história dele é muito importante que seja colocada, que as pessoas, novas gerações principalmente, vejam isso e conheçam, não é? Justamente como nós falamos mais cedo, no início da nossa conversa, que nesse momento em que a política está tão sendo, né, mantida, negócio de política, não sei o que. Vê a história dele que você vai falar, política tem lugar. E sem ela não se realiza nada. Mário, muito obrigado por essa agradável conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E que vejam o filme. Conversei com Mário Lúcio Brandão Filho, produtor e diretor do documentário José Aparecido de Oliveira, o maior mineiro do mundo. Falamos sobre a trajetória do jornalista que atuou como deputado federal, governador do Distrito Federal, ministro da Cultura e embaixador do Brasil em Portugal, falecido em 2007 aos 78 anos. Um personagem marcante da cena pública nacional que dá nome, inclusive, a um espaço democrático aqui na sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.